Oi, gente. Eu espero que você esteja bem, que tu estejas bem. E é isso, eu hoje, pela primeira vez aqui no canal, eu estou a falar em português de Portugal, 100% português de Portugal, porque desde o início deste canal que eu sempre tento dar o meu melhor para falar em português do Brasil, e tem corrido bem, eu acho, mas contudo eu acho que muita gente consegue notar frases ou expressões mais europeias misturadas no português do Brasil, o que é normal porque no meu dia a dia eu nunca tento falar português do Brasil, eu não me esforço para falar português do Brasil, eu falo português de Portugal. Se bem que, como eu já expliquei em um dos vídeos logo no início do canal, como eu já me relacionei com pessoas do Brasil, então eu tinha muito contacto próximo com a língua todos os dias, manhã à noite. Então eu meio que comecei a adotar assim expressões e mesmo um pouco do sotaque do Brasil. Então não foi à toa, foi porque realmente eu tinha pessoas próximas e ainda tenho pessoas próximas a mim que são do Brasil. Já algumas pessoas tinham pedido para eu falar em português do Brasil, mas mais recentemente uma menina, rapariga em português de Portugal, deixou um comentário a pedir para eu gravar em português de Portugal, e não sei porque eu fiquei com mais vontade de finalmente fazer isso, porque até aí eu não estava assim, não estava nos meus planos. Os meus planos eram continuar a gravar sempre em português do Brasil, simplesmente porque eu acredito que a maior parte das pessoas que assistem à ASMR são do Brasil, e também porque eu gosto de tentar falar em português do Brasil, eu gosto do sotaque. Mas claro, também há pessoas de Portugal a assistir, como deve ser o caso da menina, da rapariga que comentou faz uns 3 dias atrás, acho, pedindo por favor para eu gravar em português de Portugal. E aqui estou eu. É um pouco estranho, não sei porquê, sendo que é a língua que eu falo todos os dias. É porque eu estou habituada a gravar sempre em brasileiro, em português do Brasil. Eu hoje vou sussurrar alguns factos assim sobre mim, alguns factos que eu acho que nunca mencionei aqui no canal. A maioria deles eu acho que não, alguns sim, mas acho que a maioria não, não tenho a certeza. Por isso, se você tem curiosidade em saber um pouquinho mais sobre mim, este vídeo é para ti, para você. Não sei bem
dos 50 ou mais a assistir os meus vídeos, por isso é que eu estou a falar você, tu e você, porque é uma questão de educação, certo? Nós aqui em Portugal tratamos pessoas assim mais velhas do que nós, ou pessoas que nós não temos intimidade, principalmente se forem mais velhas do que nós tratamos por você, e pessoas assim da nossa idade ou mais novas, ou pessoas que nós temos bastante confiança e intimidade, a gente trata por tu, ao contrário de vocês no Brasil, que geralmente sempre usam você. Mas sim, também há locais do Brasil que falam tu como nós, em vez de usar você, usam tu, e é isso. Então, o primeiro facto, que é óbvio, é que eu sou portuguesa. Eu nasci em Portugal há 36 anos atrás, no centro de Portugal, no distrito que se chama Vila Franca de Xira. Vila Franca de Xira é pertinho de Lisboa. Foi lá que eu nasci, mas eu não morei lá por muito tempo. Eu fiquei lá, acho que até aos meus 2 anos de idade, ou talvez antes. Os meus pais simplesmente, eles estavam lá a morar nessa época e eu nasci lá, simplesmente por isso, porque eles estavam lá a trabalhar. A minha família toda é natural do norte de Portugal, que é onde eu moro atualmente, no distrito de Vila Real. É bem no norte, não muito longe de Espanha, não muito longe do Porto, mas isso é um pouco óbvio porque Portugal é muito pequeno, então acaba que não é muito distante de nada, é tudo muito perto. Para atravessar Portugal de norte a sul e vice-versa demora cerca de 7 a 8 horas, é isso. E de atravessar de este ao oeste ou vice-versa, dependendo do ponto de partida, porque Portugal não é uma linha reta, não é direitinho, então pode demorar entre 2 a 4 horas ou 2 a 3 horas, algo assim, para atravessar de este a oeste, ou seja, da costa marítima até a Espanha. É muito pequenininho e é isso. Que mais eu posso falar? Então, eu acho que eu já comentei isto aqui algumas vezes. Eu tenho bastantes animais de estimação. No momento, eu tenho 4 gatas, mais um gatinho que eu acabei de resgatar faz 1 dia e meio, 2 dias. O gatinho estava na beira da estrada. A gente ia passear os nossos 2 cães e eu olhei, era de noite, e eu olhei para o passeio bem à beira da estrada. Estava lá um gatinho, assim, imóvel, ele não se mexia, estava muito apático. E eu achei muito estranha a posição dele, o comportamento dele, muito pequenininho, tem 2 meses. Então
a gente parou ao lado dele, eu abri a porta do carro, ele não reagiu, eu só peguei nele, trouxe-o para dentro do carro e ele não reagiu o tempo todo. Sim, super calmo, como se ele soubesse que a qualquer momento alguém o ia ajudar. Quando eu olhei para a cara dele, eu meio que me assustei um pouco, porque os olhos dele estavam todos cheios de meleca, de pus branco e muito inchados e vermelhos. Muito inchados e vermelhos. E ele não estava a ver quase nada, porque estava tudo muito inchado, muito infeccionado. E o nariz também, todo cheio de porcaria seca. E enfim. E prontos, isto para dizer que no momento, além das minhas 4 gatas, eu acabei de acolher mais um gatinho. Este é um gato. Estou a cuidar dele agora. Ele precisa que eu coloque gotas desinfetantes nos olhos todos os dias, 3 vezes por dia, porque os olhos dele, principalmente o olho esquerdo, está muito inchado ainda. Está muito melhor, mas ainda está inchado. E assim, eu sou doida, sou um pouco maluca por animais, principalmente gatos, porque eu acho que é porque também é o animal que mais me aparece. Costumam aparecer muitos gatos do nada, como foi o caso deste gatinho, a pedir ajuda. E normalmente eu não consigo dizer que não. Eu acabo por adotar, além de ajudar no que ele precisa, como castração, e se tiver algum problema de saúde naquele momento, eu ajudo nisso. E todos os gatos que eu tenho foi assim, mas depois eu acabo por, além de os ajudar, eu acabo por adotá-los e ficar com eles, porque eu costumo ter a ajuda de uma associação que castra animais de rua, e depois de castrar, se não aparece ninguém que os queira adotar, a associação devolve esses gatas e gatos à rua depois de castrados, depois de esterilizados. E é isso. Então, normalmente eu sempre conto com a ajuda dessa associação quando eu encontro assim algum gato ou gata a precisar de ajuda. E depois, se eu adoto ou não, isso já é uma decisão minha. A verdade é que neste momento são 5 aqui em casa, mas já houve um período da minha vida em que eu tive uns 8 ou 9. E é difícil porque é muito animal para gerir. E alguns desapareceram, algumas gatas minhas desapareceram. Outro gato, era um gato que eu já tinha há 12 anos, ele morreu durante o inverno, morreu este ano de problema cardíaco, problema no coração. O coraçãozinho simplesmente parou de bombear aos poucos. Ele ainda tomou medicação para o coração, mas nem a medicação no final o ajudou, porque o coração, ele parou na mesma. E é isso, alguns desapareceram, infelizmente. Mas foram 2 gatinhas, ou 3, desapareceram. E outros, é isso, sempre acontece alguma coisa. Eu acabei ficando com 4 gatas e agora este gatinho. Tenho 2 cães, também resgatados. Um estava abandonado na mata, abandonado. A mãe dele pariu os cãezinhos na mata e eu recolhi-os e achei adotantes para eles e fiquei com um deles, que se chama Solstício. E o outro
cão já era adulto quando eu o adotei. Ele morava com um senhor que infelizmente tinha problemas com álcool, então ele não tinha condições de tomar conta de ninguém. Eu acho, e mesmo que ele não tivesse essa questão do álcool, eu acho que ainda assim ele não ia cuidar bem dele, porque o cão estava sempre preso na varanda, a apanhar sol e chuva, sem comida ou água ao dispor dele. E eu fiquei com pena dele e, com a ajuda de outra pessoa, acabei por tirá-lo do senhor. E fiquei com ele. Inclusive esse senhor, ele já tinha matado alguns cães antes, alguns cachorros antes, precisamente por causa de estar bêbado, embriagado. E foi assim. Os animais que eu tenho, eles vão aparecendo assim, dessas situações, ou porque são animais de rua, ou porque alguém não cuidou deles, etc. E além dos gatos e dos cães, também tenho um porquinho vietnamita. Não sei se vocês sabem, aqueles porcos pretos. Eu adotei ele cerca de 6 anos atrás. Há uma organização não governamental, há uma organização vegana que eles resgatam só animais que são usados na indústria da alimentação, na exploração animal, como porcos, cabras, galinhas, coelhos, patos, cavalos também. Eles também têm cavalos, porque há pessoas que têm cavalos e tratam muito mal do bicho. O bicho fica com problema de saúde, etc. Mas enfim, há 6 anos atrás eles tinham 4 porquinhos bebês. Estavam à procura de pessoas para adotar cada um deles. Eu vi a publicação e eu fiquei com muita vontade de adotar um deles, e foi isso que eu fiz. Conversei com eles e eles vieram à minha casa. Na altura eu estava a morar em casa do meu pai e entregaram-me o Rodolfo, e ele está lá a morar até hoje. Ele não está aqui na casa onde eu moro agora, que eu moro com a minha companheira. Moramos as duas aqui, porque aqui não tem tanto espaço para ele. Na casa do meu pai tem muito, muito mais espaço, e ele está mais habituado ao terreno. Ele tem um terreno grande só para ele e para a cabrinha, uma cabra anã, que também mora com ele lá no terreno. Essa cabra, a história por trás dela é a seguinte: o meu pai já tinha comentado que queria uma cabra, também para fazer companhia ao Rodolfo. Não sei onde deu na cabeça que ele gostava também de ter uma cabra pequenina. Eu conheci uma moça, uma senhora, que ela tinha muitas cabras em casa. Ela fazia criação, eu acho que para fazer leite, para ter leite ou fazer queijo, não sei. E o namorado dela matava algumas das cabras para comer, e sim, apesar de que ela não gostava, porque ela afeiçoava-se aos bichos. Mas enfim, então eu conhecia, e ela perguntou-me se eu queria adotar uma cabrinha, porque ela tinha lá muitas. Eu disse que sim. Então eu falei com o meu pai e perguntei-lhe se ele queria então adotar uma cabra. Ele disse que sim. Então ele foi buscar a cabra ao sítio onde essa senhora morava, no carro dele. Foi e trouxe-a para casa. Foi ele que a foi buscar, e ela chama-se Mimi. Também foi ele que deu o nome a ela, Mimi. Por isso, tecnicamente,
cabra, porque a mãe deles morreu quando eles nasceram. Então eles, desde o primeiro dia de vida, que tiveram pessoas a dar biberão com leite de ovelha para eles conseguirem viver, e eles conseguiram. Por isso, basicamente, o facto de ele estar vivo é um milagre, porque ele nunca teve a mãe, ele nunca teve o leite da mãe, ele só teve ajuda de humanos para estar vivo até agora. E é isso, gente. Eu sou vegana há mais ou menos 6 anos, desde 2020 que eu me tornei vegana. Não sei, talvez eu possa fazer um vídeo só a falar mais sobre isso, porque é que eu me tornei vegana, factos sobre o veganismo, se vocês tiverem interesse. Mas basicamente foi, muito resumidamente, foi porque eu comecei a sentir que eu gosto muito de animais. Porque é que eu estou a comer os animais? Eu gosto tanto dos animais, gosto tanto das vacas, dos porquinhos, das galinhas. Se eu via uma vaca ou uma galinha ou um porco, eu queria fazer carinho, eu não queria matar para comer. Eu comecei a sentir estas coisas dentro de mim e parei de comer carne vermelha, e eventualmente parei de comer carne branca também, porque conheci a pessoa com quem eu me relacionei anteriormente. Ela era vegetariana, ela só comia queijo, mas ela não comia carne há muitos anos. Então eu provei a comida dela, e eu fiquei apaixonada pela comida dela, sem carne, sem nada de origem animal. E eu disse, ok, eu agora não tenho desculpa, porque eu já sentia vontade antes, só que era um pouco mais difícil, porque ninguém à minha volta era vegetariano ou vegano. Havia carne todos os dias à minha volta nas refeições, então era mais fácil desse jeito, era muito mais cômodo. Mas a partir do momento que eu conheci essa pessoa com quem eu tive uma relação, eu decidi que eu não tinha mais desculpas para não avançar para o próximo passo, que era tornar-me vegetariana. Eu pensei que me iria tornar vegetariana, até porque ela também era vegetariana, e eu pensei que o queijo era inofensivo, que o queijo era só algo que provavelmente fazia mal à minha saúde, mas eu sabia que poderia sim fazer mal à minha saúde, principalmente se eu comesse muito. Mas era só isso, eu só estava a prejudicar a minha saúde. Eu achava que não, que era uma indústria inofensiva, que não fazia mal aos animais. Até que eu assisti a um documentário sobre a indústria do leite, e eu percebi que eu estava muito enganada, e que a exploração que existe na indústria do leite é horrível, principalmente se for indústria em larga escala para vender muito e ter muito lucro. É horrível. Eu decidi, ok, também vou desistir do queijo e vou me tornar vegana. E assim foi, eu tomei essa decisão de um dia para o outro. E aqui estou, passado 6 anos vegana. Vegana é uma filosofia, não se trata de perfeição, é um estilo de vida, é uma filosofia de vida em que eu acredito que eu não sou mais importante, eu não sou superior que as outras espécies, eu não tenho direito de as explorar ou de as matar para meu proveito próprio,
não é necessário, a gente consegue obter todos os nutrientes que nós precisamos através de leguminosas, através de vegetais, através de sementes, através de frutas, através de tofu, seitan, o que for. Então é isso. Não é sobre amar os animais, apesar que eu amo a maioria deles. É mais sobre não me colocar numa hierarquia onde eu me vejo superior às outras espécies. Eu enxergo-me como sendo igual, como tendo os mesmos direitos de habitar aqui sem ser explorada ou morta. Eu sei, claro, nós somos humanos, nós temos necessidades diferentes, nós temos necessidades bem mais complexas do que eles. Os animais são mais simples, não precisam de tanta coisinha complexa como nós. Não analisam a vida de forma tão complexa como nós, não racionalizam de forma tão complexa. Mas isso não invalida o facto de que estamos todos aqui neste planeta e eles também querem viver. Eles também deveriam ter o direito a viver a vida deles no canto deles, nos habitats deles, na natureza, sem que o ser humano pegasse neles e os obrigasse a procriar em massa, de propósito para que a gente tenha carne, de propósito para que a gente os possa comer, porque na natureza eles não iriam procriar desta forma, só mesmo na indústria, porque é um processo de procriação sistemática, é algo que eles são obrigados a fazer várias e vezes sem conta. É um ritmo que não aconteceria na natureza e eles morrem muito novos, claro, por isso, porque o único objetivo é a carne deles, ou então a única utilidade é a carne, ou então o leite. Mas se uma vaca está constantemente a ter bezerros para então produzir leite, se ela está constantemente nesses ciclos e o corpo não repousa, é normal que o corpo delas não aguente muito tempo e que elas também não vivam muito tempo e passam para a indústria da carne, as vacas que dão leite, para serem mortas também. E enfim, acho que já me alonguei demasiado neste assunto do veganismo. Outro facto sobre mim, óbvio, eu adoro estar no meio da natureza. É onde eu costumo sentir assim mais em paz, em contacto com a natureza. Eu gosto muito de colocar os pés diretamente na terra, na água. Adoro. Isso é um pouco óbvio, né? Por isso é que eu
as associações que existem e organizações não governamentais que existem por aí, que acolhem um grande número de animais, elas acabam por ficar com muitas dívidas e muito stress, porque não sabem se daqui a 3 meses vão ter dinheiro suficiente na conta para continuar a comprar comida para eles, etc, etc. Então acaba por ser um pouco irresponsável, ao mesmo tempo que eles estão a fazer uma coisa muito boa para os animais, mas ao mesmo tempo também é um pouco irresponsabilidade, porque há muita incerteza quando se tem um espaço com muitos animais, mas não se tem uma renda fixa a cair na conta todos os meses também para se fazer uso desse dinheiro com os animais. E é isso. E dentro desse espaço, dentro desse santuário, eu gostava também de poder ter um espaço assim amplo para eu poder receber de forma assim mais íntima pessoas, para elas conseguirem liberar as emoções, conectarem com o presente através da dança. No caso seria mais assim uma vibe ecstatic dance, onde as pessoas, elas simplesmente movem o corpo, são livres para mover o corpo da forma que elas querem naquele momento, sem se preocuparem se alguém está a olhar para elas, sem se preocuparem com os passos, se há passos certinhos ou não, sem se preocuparem se estão a ser observadas, se estão a ser julgadas ou não. E também não haveria tipo álcool, não haveria drogas, nada. Simplesmente as pessoas elas iriam se conectar a esse estado de êxtase, euforia, bem-estar através do corpo e dos movimentos do corpo, sem a influência de substâncias externas como o álcool ou as drogas, porque é possível fazer isso, é possível a gente atingir esse estado de relaxamento, de êxtase, de euforia e de bem-estar e de prazer, somente através da conexão com o corpo, com a respiração, com as emoções, com o ambiente, a música à nossa volta. É possível. Não é obrigatório a gente beber álcool ou fumar maconha ou o que for, para a gente conseguir se relaxar e conseguir realmente estar socialmente. Eu entendo que socialmente é difícil para a maioria de nós conseguir estar e sem ter uma bengala, sem ter ali uma bengala que nos apoie nesses momentos, porque eu falo pessoalmente, assim, em interações socialmente, existe muita performance social. Então as pessoas meio que, a maioria, elas não estão a ser 100% genuínas. Elas meio que estão a performar ali uma personagem, seja por que motivo for. Há vários motivos, seja para impressionar o outro, seja para agradar o outro, ou para tentar provar algo, seja o que for ao outro. Então há uma série de performance e micro-performance que a gente precisa fazer, ou que a gente acredita que precisa fazer, quando estamos em ambientes sociais de convívio. Então é normal que muita gente não consiga lidar com
stress que vem dessas situações, porque exige muito energeticamente, e então a pessoa acaba por usar álcool ou tabaco ou o que for, para conseguir coabitar nesses espaços, sem sofrer tanto. E é isso. Outro facto curioso: o meu sono, ele é muito, muito superficial, é muito exigente, no sentido que eu, para dormir, eu preciso de fazer todo um ritual antes, como, por exemplo, colocar hidratante nas minhas mãos, colocar hidratante nos meus lábios, porque eu não consigo dormir com a sensação de boca seca, lábios secos ou mãos secas. Colocar a venda nos olhos, porque onde eu moro não tem persiana, então sempre escapa a luz através da cortina. Colocar uma venda nos olhos, e colocar tampões nos ouvidos, porque se eu ouço algum som, seja que tipo de som for, normalmente eu acordo logo. Eu acordo à meia-da-noite e é isso. Se houver muitos barulhinhos ou assim, eu passo a noite a acordar várias vezes e isso é muito cansativo. Então é isso. Eu, para dormir, eu preciso tipo de um espaço silencioso e preciso de todo um ritual, de fazer todo um ritual antes de ir para a cama. E outro pormenor: eu não consigo dormir assim na cama de qualquer maneira, eu preciso ter uma almofada. No caso, a minha almofada, ela é assim muito compridinha e grossinha, então eu deito-me de lado e eu abraço a almofada com o meu braço e coloco a minha perna por cima da almofada, então eu fico assim abraçada com a perna e com o braço, dormindo de lado. É assim que eu consigo dormir, de outra maneira é muito difícil. Mas, gente, eu estive a informar-me a uma altura e eu já escutei médicos a falar que realmente essa é a forma correta de se dormir, para que a gente não sobrecarregue os ossos das ancas e etc. É bom, é fixe que a gente consiga arranjar algo para meter entre as pernas e também entre os braços, porque é melhor ainda, para que as pernas elas fiquem assim niveladas e não fiquem assim, porque supostamente isso causa muito, sobrecarrega muito as ancas. Mas enfim, eu descobri essa informação já depois de eu descobrir que é assim que eu gosto de dormir, por isso bateu certo. Quando eu escutei os médicos falarem isso, eu disse: ok, faz sentido, eu não sou louca, eu não sou assim tão picuinhas, é porque faz sentido mesmo para o nosso corpo. E que mais que eu posso dizer? Sim, então eu adoro estar sozinha, no geral adoro estar sozinha, ou então se eu tiver que socializar, eu sempre prefiro que sejam interações assim mais íntimas, mais privadas, com uma pessoa, duas no máximo. Eu não gosto muito de socializar assim. Eu, quando eu digo socializar, é de acordo com os padrões normativos da sociedade.
os espaços normativos que existem, se for assim, espaços mais alternativos, onde o que está a acontecer ali é totalmente diferente dos padrões normativos. Eu já me sinto mais à vontade, mas ainda assim, em sítios onde há muita gente, muito estímulo, eu prefiro não estar. Prefiro situações mais íntimas ou estar sozinha. É onde eu vou buscar a minha energia, é quando eu estou sozinha, ou então interações mais privadas. E é isso. Por exemplo, se for assim, um espaço onde toda a gente esteja a dançar, mas toda a gente está concentrada em si mesmo, consigo mesmo. Ninguém está a olhar muito em redor, ninguém está a julgar ninguém. Não há muita conversa, muitas explicações, muita conversa. Se simplesmente as pessoas estão a conectar através do corpo, dos olhares, do movimento. Pode haver muita gente, mas eu consigo não me sentir muito ou super estimulada ou cansada. Eu consigo estar nesses ambientes. Agora, quando são ambientes onde as pessoas estão a falar muito, onde há ali muito troca de ideias, troca de argumentos, onde há muita performance, onde as pessoas elas não estão realmente em paz e a ser elas mesmas, normalmente essas situações causam-me ansiedade e drenam a minha energia. Eu não consigo estar muito tempo nelas, e quando estou, eu preciso tipo de 2 dias ou 3 para como é que se diz? Para recarregar energias e para recuperar dessa situação. E é isso, gente. O vídeo já se alongou demasiado, já passaram mais de 40 minutos. Falei demasiado. E antes que eu me esqueça, eu quero agradecer pelos 1000 inscritos. Estou muito, muito, muito contente que o canal alcançou neste momento mais de 1000 inscritos. E eu agradeço a cada um de vocês que tira um pouquinho do tempo para comentar e sempre deixa mensagens de gratidão e carinho a agradecer. Eu agradeço muito a vocês que tiram um pouco do tempo para deixar comentários positivos. Agradeço muito, 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 muito. E é para vocês que eu faço estes vídeos, para que vocês se sintam bem, em paz. É isso que posso ajudar. Caso vocês estejam a passar por um momento menos bom na vossa vida, caso vocês não consigam ver muita esperança, sempre que eu faço estes vídeos é com a intenção de ajudar, de trazer esperança, trazer paz, relaxamento. E é isso, eu agradeço muito e vou ficar por aqui porque já passou muito tempo de vídeo. E normalmente eu não falo muito assim no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa que fala menos e que escuta mais, mas claro, quando eu estou aqui a gravar, eu também aproveito estes momentos para abrir aqui uma chakra da garganta e me expressar através da fala, porque também é bom. Todos nós precisamos, por mais calados que sejamos, por mais introvertidos ou etc, o que for, todos nós precisamos de vez em quando nos
foi isso que eu fiz aqui agora. E se tu ficaste até o final do vídeo, obrigada. E é isso, até já e vemo-nos muito em breve. Provavelmente em português do Brasil, não sei, vamos ver como vai ser